As três fontes e três partes componentes do marxismo, de Vladimir Lenin. Em todo o mundo civilizado, os ensinamentos de Marx atraem para si uma enorme hostilidade e ódio da parte de toda a ciência burguesa, seja estatista ou liberal, a qual vê no marxismo algo como uma seita perigosa. Não se deve esperar nenhuma outra atitude, já que numa sociedade erigida sobre a luta de classes, não podem existir ciências sociais neutras. De uma forma ou de outra, toda ciência estatista ou liberal defende a escravidão assalariada, enquanto o marxismo declarou uma guerra implacável contra essa escravidão. Esperar que haja ciência imparcial numa sociedade com escravidão assalariada é uma ingenuidade tão absurda quanto esperar que os fabricantes sejam neutros quando lhes questionam se é preciso aumentar os salários dos operários, diminuindo os lucros do capital. Mas não é só isso. A história da filosofia e a história das ciências sociais mostram com clareza meridiana que no marxismo não há nada semelhante a um sectarismo no sentido de algum ensinamento fechado, rígido, surgido separadamente do caminho principal da evolução da civilização mundial. Ao contrário, toda a genialidade de Marx consiste exatamente em ele ter dado respostas a perguntas já feitas pelos pensadores progressistas da humanidade. Seus ensinamentos surgiram como uma continuação direta e natural dos ensinamentos dos maiores representantes da filosofia, da economia política e do socialismo. Os ensinamentos de Marx são inquebrantáveis, porque são corretos. Eles são completos e coerentes, dando às pessoas uma visão integral de mundo, irreconciliável com toda superstição, todo reacionarismo e toda a defesa do jugo burguês. Constituem a herança legítima do melhor que a humanidade criou no século XIX, na forma da filosofia alemã, da economia política inglesa e do socialismo francês. Vamos nos deter brevemente sobre essas três fontes e, ao mesmo tempo, partes componentes do marxismo. Parte 1. A filosofia do marxismo é o materialismo. Ao longo de toda a história contemporânea da Europa, e em particular no fim do século XVIII na França, onde havia irrompido um combate encarniçado contra todo tipo de tralha medieval, contra a servidão nas instituições e nas ideias, o materialismo se revelou a única filosofia consequente, fiel a todas as descobertas das ciências naturais, hostil às superstições, à carolice e similares. Por isso, os inimigos da democracia tentaram com todas as forças refutar, desmontar e difamar o materialismo, e defenderam formas diversas de idealismo filosófico, sempre reduzido, de um jeito ou de outro, ao apoio ou defesa da religião. Da maneira mais decidida, Marx e Engels advogaram o materialismo filosófico e desvelaram reiteradamente a profunda falsidade de cada desvio desse fundamento. As formulações mais claras e detalhadas de suas visões se encontram nas obras de Ludwig Feuerbach e O Fim da Filosofia Clássica Alemã e O Anti-Düring, de Engels, que, à semelhança do Manifesto Comunista, são os livros de cabeceira de qualquer operário consciente. Marx, porém, não se deteve no materialismo do século XVIII, mas fez a filosofia avançar. Ele a enriqueceu com os aportes da filosofia clássica alemã, sobretudo no sistema de Hegel, que, por sua vez, conduziu ao materialismo de Feuerbach. Desses aportes, o principal foi a dialética, isto é, a doutrina do desenvolvimento em seu aspecto mais pleno, profundo e isento de unilateralismo, a doutrina da relatividade do conhecimento humano, que nos dá a imagem da matéria em evolução perpétua. As mais recentes descobertas das ciências naturais, o elemento rádio, os elétrons, a transformação dos elementos, comprovaram admiravelmente o materialismo dialético de Marx, em detrimento das doutrinas dos filósofos burgueses, com suas novas recaídas no velho e podre idealismo. Aprofundando e desenvolvendo o materialismo filosófico, Marx o levou até o fim, estendendo sua compreensão da natureza à compreensão da sociedade humana. A mais alta conquista do pensamento científico é o materialismo histórico de Marx. O caos e o arbítrio que até então reinavam nas visões sobre a história e a política, espantosamente deram lugar a uma teoria científica integral e coerente, que mostra como a partir de determinada formação social desenvolve-se, na sequência do aumento das forças produtivas, outra formação mais elevada,
por exemplo, do feudalismo nascendo o capitalismo. E exatamente tal como a compreensão do homem, independentemente dele, reflete a natureza existente, isto é, a matéria em desenvolvimento, da mesma forma a compreensão social do homem, ou seja, as diversas visões e doutrinas filosóficas, religiosas, políticas, etc., reflete a estrutura econômica de uma sociedade. As instituições políticas constituem uma superestrutura sobre a base econômica. Vemos, por exemplo, como as diversas formas políticas dos estados europeus modernos servem para reforçar o domínio da burguesia sobre o proletariado. A filosofia de Marx é o materialismo filosófico finalizado, que deu à humanidade, em particular à classe operária, grandes ferramentas de conhecimento. Parte 2. Reconhecendo que a estrutura econômica constitui a base sobre a qual se ergue a superestrutura política, Marx dedicou sua atenção, antes de tudo, a conhecer essa estrutura econômica. O principal trabalho de Marx, O Capital, é consagrado ao estudo da estrutura econômica da sociedade atual, isto é, capitalista. Antes de Marx, a economia política clássica havia amadurecido na Inglaterra, o país capitalista mais desenvolvido. Adam Smith e David Ricardo, pesquisando a estrutura econômica, deram início à teoria do valor-trabalho. Marx continuou o trabalho deles e deu um fundamento sólido e um desenvolvimento lógico a essa teoria. Ele mostrou que o valor de toda mercadoria é definido pela quantidade do tempo de trabalho socialmente necessário que decorre ao se produzir a mercadoria. Lá onde os economistas burgueses viam a relação entre coisas, a troca de uma mercadoria por outra, Marx revelou relações entre pessoas. A troca de mercadorias expressa uma ligação entre produtores individuais sob a intermediação do mercado. O dinheiro significa que essa ligação está se tornando cada vez mais estreita, unificando irreversivelmente a vida econômica inteira dos produtores individuais num todo único. O capital indica o desenvolvimento subsequente dessa ligação. A força de trabalho do homem se torna mercadoria. O operário assalariado vende sua força de trabalho ao proprietário da terra, da fábrica, dos instrumentos de trabalho. O operário emprega uma parte de seu dia de trabalho para cobrir as despesas que mantenham a si e a sua família, salário, e na outra parte de seu dia, o operário trabalha de graça, criando a mais-valia para o capitalista, a fonte do lucro, a fonte da riqueza da classe capitalista. As lições sobre a mais-valia são a pedra angular da teoria econômica de Marx. O capital, criado com o trabalho do operário, oprime o mesmo operário, arruinando os pequenos fabricantes e formando um exército de desempregados. Na indústria, o triunfo da grande produção é imediatamente visível, mas na agricultura também vemos o mesmo fenômeno. A superioridade da grande lavoura capitalista está aumentando, o emprego de máquinas está crescendo, a economia camponesa, em declínio e ruína sob o jugo de uma técnica atrasada, está caindo no laço do capital financeiro. Na agricultura, há diferentes formas de decadência da pequena produção, mas a decadência em si é um fato indiscutível. Suprimindo a pequena produção, o capital conduz ao incremento da produtividade do trabalho e à formação de uma posição monopolística, ocupada pelas alianças entre grandes capitalistas. A produção em si está se tornando cada vez mais social. Centenas de milhares e milhões de operários são postos em ligação no organismo econômico planificado, mas o produto do trabalho comum é apropriado por um punhado de capitalistas. Estão crescendo a anarquia na produção, as crises, a busca tresloucada por mercados e a penúria material do grosso da população. Aumentando a dependência do operariado face ao capital, o regime capitalista forma uma grande força de trabalho unificada. Marx examinou a evolução do capitalismo desde os primeiros germes da economia mercantil, desde a simples troca até suas formas superiores, até a grande produção. E a experiência de todos os países capitalistas, tanto os velhos quanto os novos, mostra um número cada vez maior de operários, ano após ano, de forma patente, a justeza desse ensinamento de Marx. O capitalismo triunfou no mundo inteiro, mas essa vitória constitui apenas a antessala da vitória do trabalho sobre o capital. Parte 3. Quando a servidão foi abolida e apareceu nesse mundo de Deus a sociedade capitalista livre, logo se descobriu
que essa liberdade significava um novo sistema de opressão e exploração dos trabalhadores. Variadas doutrinas socialistas começaram rapidamente a surgir, como uma réplica a esse jugo e um protesto contra ele. Mas o socialismo inicial era um socialismo utópico. Ele criticava a sociedade capitalista, condenava e amaldiçoava, sonhava com sua destruição, fantasiava sobre o melhor dos regimes, convencia os ricos quanto à imoralidade da exploração. Mas o socialismo utópico não podia indicar uma saída efetiva. Ele era incapaz de desvelar a essência da escravidão assalariada sob o capitalismo, de descobrir as leis de seu desenvolvimento e de encontrar a força social que está apta a se tornar artífice de uma nova sociedade. Além disso, as explosivas revoluções que acompanhavam a queda do feudalismo e da servidão por toda a Europa, em particular na França, demonstravam com crescente evidência que a base e a força motora de todo o desenvolvimento são a luta de classes. Nenhum triunfo da liberdade política sobre a classe senhorial foi conquistado sem uma resistência encarniçada. Nenhum país capitalista se estabeleceu sobre bases mais ou menos democráticas sem uma luta mortífera e não pacífica entre as diversas classes da sociedade capitalista. A genialidade de Marx consiste em ele ter, antes de todos, sabido tirar daí e levar às últimas consequências a conclusão ensinada pela história mundial. Essa conclusão é a doutrina da luta de classes. As pessoas sempre foram e sempre serão vítimas ingênuas do engano e do auto-engano em política, enquanto não aprenderem algo além de qualquer proclamação ou fraseado moral, religioso, político ou social, prometendo decifrar os interesses destas ou daquelas classes. Os partidários de reformas e melhorias sempre serão enganados pelos defensores do antigo, enquanto não entenderem que toda velha instituição, por mais bruta e carcomida que pareça, escora-se nas forças destas ou daquelas classes dominantes. E para esmagar a resistência dessas classes, existe apenas um meio: encontrar na própria sociedade que nos circunda, esclarecer e organizar para a luta aquelas forças que podem e devem, dada sua posição social, reunir a força capaz de varrer o velho e criar o novo. Somente o materialismo filosófico de Marx indicou ao proletariado a saída da escravidão espiritual em que vegetavam, até hoje, todas as classes oprimidas. Somente a teoria econômica de Marx desvelou a verdadeira situação geral do proletariado no regime capitalista. Em todo o mundo, da América ao Japão, da Suécia à África do Sul, multiplicam-se as organizações independentes do proletariado. Com educação e esclarecimento, ele está conduzindo sua luta de classes, livrando-se dos preconceitos da sociedade burguesa, coligando-se em ascendente união, aprendendo a avaliar a medida de seus sucessos, aguerrindo suas forças e crescendo impetuosamente.